Por fim, eu queria responder a umas perguntas de Zap que me foram encaminhadas pelo Vinícius de Curitiba, né? Né, eu tive o grande prazer de conhecê-lo, esse brilhante estudante em Curitiba ano passado, quando eu estive lá em agosto para a Conferência dos Platonistas Brasileiros. E daí ele me comentou que tinha um grupo de amigos no Zap que se interessavam pelo meu pensamento e daí me mandaram essas perguntas que agora eu respondo de maneira super atrasada, né? Então, primeiro, o que você aproveita e rejeita de Heidegger? Então, assim, eu virei filósofo por causa de Heidegger, né? Eu virei filósofo em parte porque eu li a biografia de Heidegger do Rudiger Safransky no ensino médio, né? Ahm, e então Heidegger foi assim fundamental para a minha carreira filosófica e eu aprendi com ele, né, muita coisa sobre método filosófico, né, sobre a necessidade de interpretar os conceitos filosóficos de maneira que eles se aplicam imediatamente à nossa existência, né, que conceitos e reflexões filosóficas eles precisam ter uma força motivacional existencial, né? E assim, eu acho ele um sublime fenomenólogo e sabe, um pensador bem cuidadoso. Eu acho que também, até mesmo nas coisas da década de 30 em que há uma parte problemática em que ele está raciocinando como um pensador nazista, ainda assim, as suas reflexões sobre o nós e sobre ahm, quem é o verdadeiro, quem de fato existe, né? Eu acho que tem contribuições valiosas aí de filosofia política também, embora o nazismo dele seja totalmente condenável. E, claro, o que eu mais rejeito é toda a sua história do ser, né? Toda a sua história do ser. A história do ser não é condenável no seu fim, né? Que haja um processo como Gestel, né? Que é o de tornar todas as coisas ahm, eh, recursos para serem usados, isso é um processo evidente a olhos nus, né? E isso avançou muito desde a época de Heidegger. Eu acho que o livro da Shoshana Zuboff, A Era do Capitalismo de Vigilância, mostra como se isso avançou até mesmo na atenção e no comportamento humano, que agora é transformado em recurso útil para essas companhias de Big Data, né? Então, assim, o diagnóstico contemporâneo eu acho que é super interessante. Agora, a ideia de que tudo isso vem de Platão, que tudo isso é consequência de um erro filosófico lá atrás, isso é uma falsificação da história da filosofia. Ahn, eu não tenho uma data, vamos dizer, diferente para propor. E, de fato, eu tenho a esse respeito, eu tenho duas coisas. Por um lado, eu acho que essas histórias de decadência frequentemente ignoram que o que eles acham que é decadente, na verdade, é uma condição perpétua, né? Então, é uma condição da própria existência, né? E, e nesse sentido, sempre tivemos esse lado técnico de reduzir tudo à técnica. Isso sempre foi uma tentação humana. Por outro lado, eu acho que é plausível falar que houve, em algum momento recente, uma aceleração, uma intensificação desse tipo de tentação, mas eu não conheço uma explicação plausível para isso, né? Ou, eu não conheço uma narrativa histórica que aponte aqui. Ahm, eu acho também que Heidegger, bem, ele nos seus coisas que estão sendo publicadas agora, ele de fato dá uns nomes aos bois e ele vê o cristianismo como tendo um grande papel nisso. Eu acho que o cristianismo certamente tem um grande papel, mas pela sua identificação do Deus como revelado, né, a identificação do Logos com o Deus, eu acho que isso é um grande absurdo, um grande nonsense que, enfim, é ligado a vários outros nonsenses cristãos e que, em último momento, redunda para essa visão que tudo deve ser claro, tudo deve ser aproveitável, tudo deve ser técnico.
Então, isso é o que eu diria que eu aproveito e rejeito de Heidegger, né, de uma maneira bem ampla. Ahm, Tive contato com Heidegger, eu tive contato com Russell também. Eu acho também assim, uma habilidade descritiva da filosofia única. E ahm, eu, como, vamos dizer, como um metafísico, né, a descrição do papel, essa atitude mais fundacionalista, essa atitude de buscar o fundamento último, a filosofia como ciência rigorosa, ele tem ele é um ponto de encontro com o sonho da dialética platônica de uma maneira ainda mais claro. Ahm, e o que eu realmente aproveitei foram as discussões sobre o pré-ser, não de Husserl ele mesmo, mas de Eugen Fink, na sua sexta meditação cartesiana. Um texto que, assim, me apaixonou durante meu mestrado e que eu realmente gostaria de voltar. Talvez eu volte a ele algum momento mais tarde, nesse ano, já que eu comecei a dar aulas sobre as meditações cartesianas, no contexto de uma aula particular. Então, talvez volte em breve com mais novidades russelianas. Ahn, Terceira pergunta. Como a enologia de Proclus, centrada na unidade do e na processão das hipóstases, se relaciona com a transcendência do ser e a unidade poética do divino e humano? Eu acho que essa pergunta é a forma de outra pergunta, né? A próxima pergunta, também diz a respeito a isso. Pergunte como ele concilia o misticismo platônico, quer dos neoplatônicos ou do próprio Platão, com a metapoesia de Vicente Ferreira da Silva, em que o mundo é desvelado, convocado e significado pelo discurso poético do mito, né? Então eu acho que as duas perguntas se casam porque é justamente Vicente Ferreira da Silva que vai falar da transcendência do ser e a unidade poética do divino e do humano nesse contexto. Embora, tem algo de já torrando nessas perguntas também. Ahn, vamos lá. Então, eu acho que dá para conciliar, embora, né, Vicente ele bebe de Heidegger, de Nietzsche, tem essa verve antiplatônica em alguns momentos. Dá absolutamente para conciliar essas duas tendências. E como, como fazer isso? Bem, de um modo, isso diz respeito a. De um modo, isso diz respeito à antecedência do valor, né? A unidade, enquanto tal, em Proclo, também é agathon, que não é o bem, mas é o valor, né? Isso a gente vê quando a gente estuda, especialmente a Teodiceia de Proclo, que não deseja, por exemplo, que um fim universalista cristão, da perfeição e racionalização de todas as coisas, mas deseja a própria multiplicidade dos valores, deseja que haja vícios, para que haja todos os diferentes tipos de modo de vida, para que haja até mesmo almas no Tártaro, né? Almas punidas no Tártaro, porque também isso é parte da diversidade do divino. Então, isso mostra que realmente Agathon em Proclo é o valor, né? E então esse valor transcendente, né? Ele se exprime em primeiro lugar, né, a sua presença primária é no que Vicente Ferreira da Silva se chama uma fascinação, né? E a fascinação é capturada para nós, é traduzida para nós, nós podemos ser colocados no estado de fascinação por meio do discurso poético e do mito, né? E do discurso poético e do mito e também do rito, né? Eu acho que não é dispensável para Vicente a unidade entre mito e rito, né? Justamente porque esses mitos, essa poesia, ela precisa ser cantada, ela precisa ser pulsional, passional, precisa nos envolver inteiramente. Não pode ser só palavra, precisa ser ação também, precisamos ser envolvidos pelo mito, né? E isso se faz no rito, né? Não necessariamente no rito que ensina aquele mito especificamente, mas num contexto ritual.
né? E, e para mim, então, é aí que entra também toda a questão da teurgia, né? A teurgia que integra a mania poética, segundo Herméias, e eu acabei de dar uma sequência de aulas no curso sobre virtude no neoplatonismo, ligados a essas várias formas de loucura divina, que estão todas imbricadas umas com as outras. Então, isso eu não acho de maneira alguma ou algo que está em tensão. E sobre a unidade poética do divino e do humano, bem, a mania teúrgica, né, a gente se torna instrumento dos deuses. É isso que eu estou explorando nas aulas sobre Próclo e Guénon, né, que em certo sentido meu verdadeiro si é o titã que na minha loucura me emprega como instrumento e que na minha loucura eu posso chegar ao ponto de dizer eu sou Apolo, eu sou Dionísio, eu sou Eros, né? Então, eu acho que há um perfeito casamento entre essas filosofias. Vicente Ferreira da Silva é um filósofo que realmente nos permitiu chegar mais próximos dos deuses. Ele é um arauto dos deuses e dos titãs, e Nietzsche também. E por isso também trabalho agora num futuro curso sobre Nietzsche que espero poder dar no final do ano, e porque ele realmente foi um profeta. E então, com isso, espero ter respondido essa pergunta de estudantes ávidos para saber mais sobre o meu pensamento. E ahn, enfim, eu estou aberto para novas perguntas de mais curiosos, de mais leitores, estudantes. E espero até fazer esse tipo de live, recorrentemente. Então, podem enviar suas perguntas, seja pelo Twitter, seja pelo Instagram, ou pelos comentários aqui, para que eu possa, me dirigir a elas em coisas futuras. Tá bom? É isso. Muito obrigado e um abraço a todos.